Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Nossa aula de hoje vai ser sobre a patrística oriental. Antes de eu começar então falando para vocês sobre os nomes da patrística oriental, eu gostaria de fazer uma introdução sobre o que é patrística. Na história da filosofia, a gente começa ali estudando os filósofos pré-socráticos, naquele contexto da Grécia, do mundo grego, do mundo helênico, e à medida que o tempo vai passando, a gente chega no começo da era cristã. A partir desse momento que a igreja cristã ela se torna praticamente hegemônica ali na bacia do Mediterrâneo, então a filosofia ela vai ser produzida agora por filósofos cristãos, normalmente por cristãos que tinham cargos dentro da igreja, às vezes padres, bispos, né, diáconos, pessoas de dentro da igreja mesmo. E aí, por esse momento da filosofia, principalmente quando nós falamos dos primeiros séculos do cristianismo, até o século IX, por ali, a gente fala de patrística, ou seja, seria a filosofia cristã do primeiro milênio, né, do nosso tempo, do tempo comum, certo? Então vamos começar tratando aqui do século II e do século III, com duas figuras que são da África cristã, principalmente da cidade de Alexandria, que fica no Egito. Clemente e Orígenes. Esses dois nomes, eles foram os pioneiros, digamos assim, os primeiros a produzir um pensamento ao mesmo tempo teológico e filosófico. Então é nesse momento que a filosofia ela passa a fazer parte também da religião e a religião passa a se misturar com a filosofia, tá? Então, o que a gente vai perceber no pensamento e nos escritos desses dois escritores? A tentativa de conciliar a fé, no caso aqui a fé monoteísta cristã, com a filosofia. E aqui a filosofia seria a filosofia grega e também romana, ou seja, todo esse pensamento filosófico greco-romano, que inicialmente era pagão, né? Então eles vão tentar essa conciliação entre essas duas vertentes aí do pensamento humano, do conhecimento humano, né? Eles vão usar a filosofia para tentar explicar as verdades que a religião ensina. Então, no caso, a ideia deles não era pegar as doutrinas da filosofia e inserir na religião, de modo que a religião não deveria ser corrompida por ideias filosóficas que lhe fossem contrárias. Não, não era o caso. O que eles queriam, na verdade, era que a filosofia servisse como um meio intelectual, um meio racional para entender, explicar e tornar a religião mais compreensível ao ser humano. E as primeiras relações que eles vão trazer justamente para esse campo da explicação filosófica no âmbito da religião vai ser a relação entre a própria figura da Trindade, ou seja, no pensamento cristão existe três figuras que seriam entendidas como um único Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles três estão colocados dentro do pensamento cristão como um único Deus. E a relação que existe entre a Trindade, ou seja, entre Deus Filho e Deus Pai, então foi uma das primeiras coisas que chamou a atenção desses escritores. Eles vão dizer então que Deus Filho, ele tem esse nome, ele tem essa nomenclatura, ele é entendido como filho, porque ele foi gerado de Deus Pai. E Deus Pai, no caso, ele é o gerador de Deus Filho. A relação que eles tentam estabelecer aqui não é uma relação de criação, ou seja, eles não estão afirmando que Deus Pai criou Deus Filho, ou seja, Deus Filho ele jamais poderia ser entendido como uma criatura, não é isso. Mas eles estão colocando uma relação de que Deus Pai é o princípio e Deus Filho ele é uma geração, ele foi gerado, né? Ele é justamente aí fruto dessa geração. Já a segunda relação que eles agora vão tentar explicitar ou tentar explicar vai ser a relação do Deus Trinitário, ou seja, esse Deus único que eu falei para vocês,
composto por essas três pessoas que trabalham ou que se unem entre si, né, com o universo, ou seja, com o cosmos, com o mundo, com a realidade sensível que nós conhecemos. Qual seria a relação entre essas duas coisas, né? Eles vão dizer que Deus, ele é o criador do universo. Então Deus é o criador de todas as coisas, segundo a filosofia de Clemente Orígenes. O universo, então, ele não é eterno, ele não faz parte de Deus, ele não existe desde a eternidade, ou seja, ele não está na mesma categoria que Deus Filho. Deus Filho foi gerado desde a eternidade. Já o universo, ele passou a existir a partir da criação. Não existia nada, não havia nada, não existia nada do que nós conhecemos, e Deus então criou o universo pelo seu próprio poder, pelo poder de suas, entre aspas, mãos, ou o poder de sua palavra. Então vamos lá, avançando um pouquinho no tempo, a gente vai chegar agora no século IV, e dessa vez a gente vai ter o pensamento de mais dois filósofos que também são da tradição cristã, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. Eles dois, vocês vão ver que eles também são referidos como padres da Capadócia, ou seja, a Capadócia era uma região que hoje fica na região central da Turquia. E toda a região que hoje nós conhecemos como Turquia, naquela época se chamava Anatólia, tá? No caso, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia, eles vão ser os primeiros, então, que vão aprofundar e que vão sistematizar mesmo uma antropologia filosófica cristã, tá? De linha cristã. Tá, primeiro vamos entender o que é uma antropologia. Antropo, do grego, significa o quê? Homem. Filosofia, quer dizer, é uma análise do homem, da natureza humana, do estudo do ser humano a partir de uma ótica mais metafísica, né? Justamente porque tem esse termo filosofia. E cristã, porque ela vai ter uma contribuição que vem da Sagrada Escritura, que vem da Bíblia, que não havia, então, essa contribuição antes do advento do cristianismo, tá? Quando a gente trata do pensamento agora de Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia, a gente precisa entender primeiro qual era a antropologia que os gregos e o mundo romano tinha justamente antes do cristianismo. Era a antropologia pagã, que entendia que o homem era um microcosmo, ou seja, os filósofos greco-romanos, pagãos, eles olhavam para o universo, eles olhavam para o cosmo e eles enxergavam na natureza todo uma ordem que poderia, segundo eles, estar reproduzida no ser humano. E o ser humano, então, ele seria um cosmo em miniatura, ou seja, um microcosmo. Dessa forma, eles vão explicar que o ser humano, ele nada mais é do que um espelho do próprio cosmos maior. É como se uma parte do todo, que seria o ser humano, fosse também composto por todas as características que compõem o todo. Então seria um cosmo dentro do próprio cosmo. Essa antropologia, então, era a que predominava, que entendia o homem a partir disso. Porém, quando vem o pensamento agora bíblico, quando se passa agora a extrair a revelação de Deus a partir da igreja, a partir dos apóstolos, a partir do cristianismo, vai se iniciar agora o pensamento de que o homem, ele é imagem de Deus. Então, se do ponto de vista pagão você tem o cosmos como um universo que está reproduzido na estrutura humana, aqui você tem o ser que está acima do cosmos e que, para aqueles que têm fé, criou o cosmos, e que esse ser é que, na verdade, dotou o ser humano da sua própria imagem. No sentido de que quando a gente fala sobre Deus, a gente acaba, às vezes, antropomorfizando Deus, falando de Deus como se ele fosse homem. Só que, na verdade, a gente fala dessa forma por quê? Porque nós é que somos imagem de Deus. Então, o homem é que é teomórfico, ou seja, imagem, forma de Deus. Nesse sentido aqui,
Basílio Cesareia e Gregório de Nissa vão elevar o conceito de homem. Essa antropologia filosófica cristã, ela coloca o homem em um nível muito maior do que os primeiros filósofos pagãos gregos acreditavam, porque agora o homem ele está ligado ao ser supremo, ele está ligado a esse Deus pessoal que é todo-poderoso. Ele não é só uma imagem de uma criatura, mas ele é a imagem do próprio Criador. Beleza, pessoal, avançando mais um pouco agora, a gente vai chegar em um padre grego, agora no caso Dionísio Areopagita, que ele vai se situar entre o século V e o século VI. Esse escritor grego cristão, ele vai desenvolver agora uma teologia e um pensamento que é totalmente diferente do que nós estamos acostumados a pensar, que é a teologia apofática. A teologia apofática é muito inédita e é uma contribuição muito grande que Dionísio Areopagita dá então para a teologia, que é justamente pensar em Deus, refletir sobre Deus, filosofar sobre Deus, apenas negando características que não são de Deus. Quando eu vou falar sobre Deus, eu poderia dizer que Deus é muitas coisas. Eu poderia dizer que Deus é bondoso. Só que alguém poderia me dizer assim, mas Rian, bondoso é muito pouco para descrever quem é Deus. Deus, na verdade, a gente deveria dizer que ele é a própria bondade. Tá, mas quando eu digo que, por exemplo, Deus é inteligente, será que a gente pode dizer isso? Deus é inteligente? Ou será que Deus é a própria verdade, a própria inteligência? Então, esse aspecto de Deus, de que, na verdade, tudo que a gente for falar sobre ele, sempre nós vamos estar aquém de realmente quem Deus é, na verdade, nos coloca uma situação difícil, porque quando a gente vai falar sobre Deus, a gente não consegue exatamente definir ele. A gente vai dizer assim, Deus é um ser, mas será que Deus é exatamente um ser ou ele é mais que um ser? Então, quando a gente fala sobre Deus, elencando as suas características, onipotente, onipresente, onisciente, a gente peca nessa descrição, porque é impossível para o homem descrever Deus em linguagem humana. E aí o que Dionísio Areopagita percebe e tenta então aprofundar? Quais são as características que não estão em Deus? Porque quando a gente fala sobre o que não é Deus, a gente consegue chegar em Deus sem precisar dizer o que é Deus. Então ele fala assim, olha, Deus, ele não é limitado. Então ele é ilimitado. Deus não é finito. Então ele é infinito. Deus não é mortal. Então ele é imortal. Deus não é criado. Deus é incriado. Então ele vai pegar toda a nomenclatura, terminologia que possui a negação, quer dizer, todos esses prefixos aqui que eu coloquei, que eu separei das palavras, são justamente a parte negativa, que nega características que jamais poderiam estar em Deus. E isso vai ser a teologia apofática. Ok, e quando a gente vai agora para o século VI e século VII, a gente vai se deparar agora com mais um escritor e filósofo grego, que é Máximo o Confessor. Máximo o Confessor, para a gente entender aqui, ele está justamente nesse período de tempo aqui, onde estava sendo debatido muito forte o pensamento e a doutrina monofisista. O que significa monofisismo? Mono significa único, ou seja, uma coisa só. Né? Monogâmico, quer dizer que só tem um cônjuge, ou uma só esposa, um só marido. Né? E fisismo, isso vem da palavra physis, que significa o quê? Natureza. Então, monofisismo significa uma única natureza. No caso, esse pensamento se referia a quem? Se referia a Jesus. Ou seja, o monofisismo acreditava que na pessoa de Jesus havia a aparência da humanidade, mas que, na verdade, Jesus, na sua estrutura, no seu interior, ele não possuía nada de humano. Na verdade, ele só tinha características da divindade. Ou seja, eles acreditavam que quando Deus, Filho, se encarnou como um homem, ele absorveu características humanas, porém essas características foram suprimidas pela sua própria divindade. Ou seja, dentro de Cristo, dentro de Jesus, não existe tudo o que existe em mim, o que existe em você, o que existe no ser humano, porque em Jesus só existe divindade. Jesus é apenas Deus e com aparência encarnada, com aparência humana.
São Máximo Confessor, então, ele vai combater esse pensamento, porque ele vai dizer, olha, não é assim, essa não é a doutrina correta. Na verdade, em Jesus existe divindade e humanidade. Ou seja, em Jesus você tem todas as características, todos os atributos, todos os poderes divinos, mas você também tem a natureza humana 100% ali, sem faltar nada. Então tudo aquilo que eu tenho como ser humano, Deus também tem. Ou seja, Jesus também tem. Tudo aquilo que eu sinto, que eu passo, que eu vivencio na minha experiência concreta como ser humano, também Jesus está passível de sofrer. Então não é homem ou Deus, é homem e Deus. Então, divindade e humanidade, na verdade, em nada vão se excluir no pensamento aí que vai ser defendido por Máximo Confessor. Posteriormente, essa doutrina monofisista foi, de fato, condenada, né? Mas Máximo, antes dessa doutrina ser definitivamente condenada, ele acabou sofrendo muito, justamente por ser contra esse pensamento, que na época estava bem popularizado, bem em voga. Beleza, pessoal. Indo agora para o século VIII, já avançando bastante aí, né? A gente vai chegar no praticamente último filósofo que entra dentro dessa cronologia que a gente está traçando aqui da história da filosofia no Oriente, que se chama João de Damasco, ou também você pode encontrar com o nome de João Damasceno. Então ele vai ser o último chamado padre oriental da patrística, certo? Para a gente entender João de Damasco, a gente tem que entender o seguinte: a época que ele viveu, o século VIII, já havia acontecido, né, a revelação ou o surgimento da religião muçulmana, da religião islâmica. Então o profeta Muhammad, também conhecido como Maomé, já havia nascido, já havia pregado aí o seu próprio ensinamento, o ensinamento da religião muçulmana. E então João de Damasco vive agora numa era pós-muçulmana, pós-islâmica. Por que eu estou falando isso? Porque Damasco é uma cidade na Síria, né? E João, no caso, ele vem de uma família árabe. Ele é um árabe. Então ele vai ter aí um novo, entre aspas assim, adversário intelectual. Intelectual e, ao mesmo tempo, doutrinário, filosófico e religioso, que é o islamismo. Então ele vai ter agora que confrontar também o pensamento cristão com o pensamento que foi pregado pelo profeta Muhammad, certo? João de Damasco, diferente dos outros padres que eu estava citando anteriormente, como Dionísio, como Máximo, ele vai ter uma diferença que é o seu pensamento mais aristotélico. Ou seja, São Máximo Confessor e também São Dionísio Areopagita, eles vão seguir uma linha filosófica que se aproxima muito do platonismo. E ele vai se divergir, então, dos outros filósofos cristãos da patrística oriental, porque ele vai resgatar, ele vai tentar explicar a fé mais a partir da filosofia aristotélica, não entrando tanto nos conceitos platônicos, tá? A obra principal, então, de João de Damasco, que vai se tornar mais conhecida, mais popular, vai ser Da Fé Ortodoxa. Nessa obra, ele faz, então, uma defesa teológica, doutrinária, da fé que ele considera ortodoxa, ou seja, a fé cristã verdadeira, pura, sem nenhuma influência, sem nenhuma contaminação, nem de paganismo, nem de judaísmo, nem de islamismo. Ele vai tentar diferenciar a fé cristã desses outros credos, desses outros pensamentos aí, e mostrar por que a fé cristã, então, deveria ser considerada a verdadeira e não o islamismo, por exemplo. Bem, pessoal, por hoje é isso. Esse vídeo, então, foi sobre a patrística oriental. E no próximo vídeo a gente vai falar, então, sobre a patrística e os padres, que também eram filósofos, no Ocidente, tá bom? No Ocidente já de fala latina. Então, a gente chama de patrística latina, principalmente aqui dando um enfoque muito grande para o maior deles, o mais importante, que foi Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Espero ver vocês então no próximo vídeo. Um abraço, deixe aí seu comentário, sua sugestão, sua crítica e bons estudos.